O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Alô você, nós estamos retomando aqui a escola dominical, uma aula aqui, classe de adultos 1, aqui no templo. Tanto eu quanto o pastor Hernandes, nós somos responsáveis pela ministração. O pastor Hernandes está ministrando a exposição bíblica da carta aos Hebreus. E nós estamos hoje encerrando capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Se na primeira carta o apóstolo Pedro, ele exorta a igreja quanto à perseguição externa, a segunda carta de Pedro, ele vai exortar os crentes sobre os perigos internos da igreja. E ele vai falar nessa carta, são 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele vai falar que nós devemos crescer espiritualmente, no conhecimento. E esse crescimento tem como fundamento a palavra de Deus. No capítulo 2, ele trata da questão dos falsos mestres, o caráter dos falsos mestres, a doutrina dos falsos mestres e o castigo dos falsos mestres. No capítulo 3, o apóstolo Pedro vai encerrar a sua exortação falando sobre a promessa da segunda vinda de Cristo. E quais as implicações que essa doutrina tem para a nossa vida prática. Todos nós sabemos, que a Bíblia é o livro das promessas de Deus. Veja, por favor, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. O que é que diz aí? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então as promessas de Deus, elas são doadas e elas são preciosas e muito grandes. E é através da obediência a essas promessas, de nós vivermos essas promessas, que a palavra de Deus vai nos transformando de tal maneira que podemos nos tornar coparticipantes da natureza divina. O versículo-chave da carta, para você entender, é o último versículo. Versículo 18 do capítulo 3. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, eu quero destacar que a segunda vinda de Cristo é a grande e a última promessa da Bíblia a ser cumprida. Essa doutrina, ela é ensinada no Novo Testamento por Jesus, lá em Mateus 24. Ela é ensinada pelos anjos em Atos capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus. Ela é ensinada pela igreja, pelos apóstolos e pelos escritores do Novo Testamento. O tempo, o dia da segunda vinda já está definido por Deus, mas somente Ele, Deus, sabe a data dessa segunda vinda. A maneira que Jesus virá será uma vinda pessoal, física, visível, repentina, gloriosa e triunfante. Ele vem para definitivamente estabelecer o seu reino de forma visível. Então nós teremos novos céus e nova terra, nós teremos o juízo final e nós estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Vai ter a doutrina do juízo final, da ressurreição dos mortos, e aí nós estaremos definitivamente com o Senhor na eternidade. Amém? Agora, vamos ver aqui o que diz. Veja no versículo do capítulo 3, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Então, preste atenção que essa segunda epístola que Pedro escreve é uma epístola universal para todas as igrejas. E assim como 2 Timóteo foi o legado pastoral de Paulo,
essa segunda epístola de Pedro, ele está falando aqui como pastor, é o legado pastoral, ele está se despedindo da igreja. E é tão interessante porque aqui nós vamos descobrir algumas coisas muito interessantes nesse versículo. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente o quê? Esclarecida. Vamos destacar aqui algumas lições que eu acho muito interessante, porque para nós cristãos é muito fácil nos acostumarmos com o ensino da palavra de Deus, né? E nós que somos pregadores também, porque quantas vezes eu já preguei no cego Bartimeu, né? E quantos sermões você já ouviu no cego Bartimeu? E a gente, né, tem a mania, não, a gente pode correr no fato de nós habituarmos com a palavra de Deus. E Pedro, ele está batendo aqui, ele está dizendo, eu quero relembrar vocês, eu vou dizer coisas que vocês já sabem. Porque na vida cristã a gente esquece fácil, né? Então ele diz assim, eu vou lembrá-los do tema da escatologia, segunda vinda, céu e inferno, ressurreição do corpo e juízo final. Então Pedro, ele está pedindo aqui para mim e para você, que nós nos lembremos, ou nos lembremos, através da nossa mente esclarecida, uma mente iluminada, uma mente em que há luz, porque nós temos a mente de Cristo, que nós possamos ter uma compreensão exata, correta, da doutrina da segunda vinda de Cristo. E é tão interessante, porque no versículo 2, veja aí o que ele diz, no versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então Pedro vai e quer que os seus leitores se recordem daquilo que foi ensinado por Jesus, pelos profetas e pelos apóstolos. Ele está repetindo o ensino aqui. Às vezes a gente fica chateado, porque quantos sermões de evangelização você já ouviu, hein? E quantos sermões às vezes a gente já ouviu sobre dízimo, sobre oferta, sobre vários assuntos da palavra de Deus. Isso faz parte da rotina da vida cristã, tá certo? Repetir é um ato de inculcar, de fazer com que a palavra de Deus ela esteja presente na nossa mente e no nosso coração. E aqui eu queria destacar a expressão que ele usa aqui, né? Essa questão do dia do Senhor. Essa expressão é uma expressão que muitas vezes a gente, por causa do estilo de vida que nós temos hoje, nós perdemos esse aspecto escatológico. Nós não oramos mais Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de relacionar os temas escatológicos com a nossa vida diária, nosso dia a dia da vida cristã. Então Pedro, ele vai nos alertar aqui, versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vamos destacar aqui, Pedro está falando que nos últimos dias, nós estamos vivendo, surgirão falsos mestres
que escarnecerão da doutrina escatológica, da doutrina da segunda vinda de Cristo. E como é que eles escarnecem? E Pedro vai pontuar aqui. Primeiro, eles escarnecem com a conduta. Veja aí, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias, o quê? Paixões. São esses falsos crentes, esses falsos mestres que entram na igreja e começam a criticar as doutrinas bíblicas. E eles não fazem somente o escárnio da palavra, da comunicação, mas com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho, com o seu próprio comportamento. Porque, meus amados irmãos, se não existe segunda vinda, se não existe juízo final, tudo é permitido. Tudo é permitido. Se nós não vamos prestar contas, se não existe um juízo final, se não existe uma recompensa eterna, uma punição eterna, tudo é permitido. E esses homens, então, pelo fato deles não crerem na segunda vinda, a conduta deles reflete isso. E eles escarnecem com a conduta, eles escarnecem com a boca. Veja no verso 4. Eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles começam aqui, não somente com a vida, mas com a palavra, escarnecerem das doutrinas de Deus. E todos nós sabemos que as coisas não permanecem como estão, porque Deus enviou o dilúvio. Ele vai citar aqui. Não sei se você observou no versículo 5, porque deliberadamente esquecem. Os falsos mestres, eles esquecem que houve o dilúvio. Eles esquecem que após a criação, no versículo 6, Deus fez uma limpeza na humanidade através do dilúvio. E Deus então retoma a humanidade a partir dos descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé. Mas veja que coisa interessante. Pedro deixa de lado os falsos mestres e volta aos seus amados leitores. E ele vai dizer no versículo 7, vamos lá. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, o juízo final já está decretado, e aqui ele fala do juízo final como questão do fogo, né? E é muito interessante isso, porque se nós olharmos para o centro da terra, é fogo. Então não precisa criar o fogo para que a terra venha ser destruída pelo fogo. Se você estudar um pouquinho sobre geografia física, você vai descobrir o que eu estou falando aqui. Então Pedro, ele está aqui não simplesmente jogando uma ideia sem sentido, mas ele está falando inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu queria destacar aqui alguns pontos que ele vai colocar para nós. Ele vai usar 3 argumentos bíblicos aqui. Primeiro, Deus não está preso ao tempo. Então vocês estão dizendo que está demorando, vocês estão dizendo que não vai acontecer. Presta atenção. Para Deus, versículo 8, ele diz para os crentes: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, por exemplo, se a gente pudesse desenhar aqui, Deus, ele é eterno. Para Deus não existe presente, nem passado, nem futuro. Todas as coisas acontecem na presença de Deus. Nós estamos na história. O que é a história?
A história é como se fosse um parêntese dentro da eternidade de Deus. E esse parêntese começa em Gênesis e termina em Apocalipse. É o Cronos, é o tempo humano, o tempo cronometrado. Mas na realidade de Deus, você não tem um cronômetro. Lá tudo é kairos. É o tempo de Deus. Deu para entender ou eu filosofei demais? É desse jeito. Por isso que Paulo, quando fala lá em Romanos, né? Quando ele fala que aos que ele conheceu, ele o quê? Predestinou. O que predestinou a esse? Chamou. E ele usa os verbos do passado para mostrar que do ponto de vista de Deus, a nossa salvação já está completa, está definitiva. Tá certo? Por isso que ele termina com um canto de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala da segurança da nossa salvação. Não somente da certeza, mas da segurança. Nada nem ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas é interessante porque, primeiro, o tempo não muda Deus. O Cronos não muda Deus. Porque Deus é eterno. Deus não fica entediado, Deus não fica velho, Deus não tem ruga, Deus não tem cabelo branco. Ele continua o mesmo, ele é imutável no seu ser. O tempo também é insignificante para Deus. Quando ele diz para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o Cronos para Deus, isso é insignificante. Deus não está estressado, Deus não está ansioso, Deus não está sem o controle de todas as coisas. Ele controla tudo. Então, Deus, ele não retarda a sua promessa, pois ele não está preso à nossa categoria de tempo. Se para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, como é que nós podemos acusar Deus de que a promessa dele está demorada? Como é que você vai argumentar com Deus? Segundo argumento que ele vai usar aqui, veja, no versículo 9. Primeiro, o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Segundo argumento que ele vai usar, no versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então veja bem, o que Deus faz com o tempo é justamente a construção histórica do seu reino. Preste atenção, para você não viajar na maionese. Quando ele diz aqui, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, todos aqui, ele está se referindo aos eleitos de Deus. Veja, por favor, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. A quem? Aos eleitos de Deus, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Então veja bem que Pedro, ele tem um conceito de eleição de Deus, de redenção em Jesus Cristo e de conversão que é feita pelo Espírito Santo. É como se ele pegasse aqui e fizesse uma comparação com Efésios capítulo 1. Certo? Quando Paulo coloca lá as 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade efetuando o que é a nossa redenção. Deus escolhe, elege, o Filho redime e o Espírito Santo converte e preserva.
Se você quer mais argumento que isso aí, tem no capítulo 2 de 1 de Pedro, ele diz assim no versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o que Pedro está colocando aqui é o seguinte, Jesus Cristo não voltou ainda, porque os eleitos, todos os eleitos que foram redimidos por Cristo, não se arrependeram ainda. E aí você vai entender, bom, vamos lá para Mateus, por favor. Por favor, vamos lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 14. Mateus 24, 14. O que diz aí? E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o quê? O fim. Então o fim só virá depois que a igreja cumprir a sua tarefa, o quê? Missionária. Então, Pedro está dizendo assim, olha, não se preocupe com as críticas desses falsos mestres. Primeiro, porque Deus não está preso ao nosso tempo. Segundo, Deus não está retardando, não. Deus está dando tempo histórico para que os eleitos de Deus se arrependam. Que a igreja de Deus seja edificada na história. Terceira lição que ele vai nos ensinar. Veja aí. Versículo 10. Vamos ler juntos? O que diz? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então aqui o negócio é catastrófico, tá? Então, está claro aqui que Deus tem um plano. Esse plano se concretiza com a volta de Jesus. E diz, ele virá então como ladrão no dia do Senhor. E a despeito dessa possível demora, né? Jesus virá de forma repentina, inesperada e catastrófica. E eu fico pensando, onde que Pedro teve essa informação? O que vocês acham? Foi no Google lá na época de Jesus? Quem foi que revelou isso a Pedro? Provavelmente, eu queria que você fosse para Marcos 13, Marcos capítulo 13. E João Marcos foi um discípulo de Pedro, e Pedro passou as informações para Marcos sobre o evangelho que Marcos escreveu. Marcos, capítulo 13, versos 24 a 27. Veja em Marcos 13, 24 a 27, o que diz? Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele reunirá quem? Os seus escolhidos. Então, provavelmente Pedro coloca aqui na sua carta aquilo que ele ouviu da boca de Jesus, da instrução de Jesus. Também esse ensino está presente lá no texto do profeta Isaías, né? Isaías 13, 10 e 11, Isaías 24, 19, Isaías capítulo 64, versos de 1 a 4. Então, essa escatologia, né, catastrófica, ela vem sendo prevista desde o início. Se você pegar o sermão de Pedro em Atos dos Apóstolos, quando ele fala da profecia de Joel,
alguns entendem que o Pentecoste cumpriu apenas uma parte daquela profecia. Porque no Pentecoste não houve o escurecimento do sol, as estrelas não caíram, não houve o abalo do firmamento. Então isso vai se dar, com certeza, no dia da segunda vinda de Cristo. Agora, irmãos, versos de 11 a 18. 11 a 18. Como nós devemos esperar a vinda do Senhor? Como nós devemos esperar? Essa é a parte prática que eu queria explorar aqui com vocês. Uma pergunta que eu faço para você. A certeza da segunda vinda de Jesus e do juízo final, isso deve impactar a vida do cristão? Por exemplo, você diz, olha, eu quero me casar, eu vou casar logo antes que Jesus volte. Como é que essa doutrina da certeza da vinda de Cristo, do juízo final, pode impactar a minha vida e a sua vida? Essa é a grande aplicação que Pedro vai fazer. E Wisby, no seu comentário, ele diz que à luz da volta de Cristo, devemos ser diligentes de 3 maneiras. Diligentes em levar uma vida piedosa, diligentes em ganhar os perdidos e diligentes em crescer espiritualmente. Faz sentido? Faz. Nós devemos estar preocupados com a segunda vinda, e essa preocupação, essa expectativa deve produzir santificação. Eu devo estar preparado. E aí ele vai colocar isso, versos 11 e 14, vamos lá. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Tá certo? É como aquele irmão da Assembleia de Deus, ele dormia de terno e gravata. E perguntaram para ele, por que você dorme de terno e gravata? Não, se Jesus voltar, eu estou pronto. Mas o que eu quero destacar aqui é que esse conceito da segunda vinda de Cristo tem que produzir na igreja esse aspecto da santidade. Pastor Hernandes gosta de citar aqui que aqueles que viveram mais pensando no céu foram os que mais realizaram o que aqui na terra. Vamos lá para 1 João, por favor, capítulo 3. 1 João 3, versos 2 e 3. Vamos ler juntos? O que diz aí? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aí lê comigo o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então veja bem, Pedro está recomendando o que João está recomendando aqui também. Vida piedosa, santidade de vida, santificação. Aqui no versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis, esse verbo deveis aí no grego, significa uma obrigação de vivermos em santidade. A expectativa da volta de Cristo deve nos motivar a ter uma vida pura. Vamos lá para Romanos capítulo 13. Romanos 13, versos 11 a 14. O que diz aí o apóstolo Paulo? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas,
e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, Paulo está claro aqui dizendo que nós devemos nos preparar para esse grande dia, o dia da nossa salvação, que está próximo, com a vida de santidade. Não vos disponhais à carne. Tudo bem? Então devemos levar uma vida de piedade. Veja no versículo 14, o que Pedro diz aí. 2 Pedro 3,14, o que ele diz? Vamos ler juntos? Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhar-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Veja que Pedro coloca aqui o empenhar como o lado humano da santificação. É Deus que nos santifica, a santificação é pela graça, mas nós temos que nos empenhar nisso, fazer a nossa parte desse processo de santificação. Veja que Pedro está aqui responsabilizando o crente a se esforçar para ter uma vida de santidade. Certo? Evitar certas companhias, evitar certos lugares, evitar certos comportamentos, procurar manter a pureza pessoal. Isso significa, meus amados irmãos, que cada crente individualmente, ele é responsável pela sua santificação pessoal. Não adianta você dizer, não, eu não sou mais santo que essa igreja aqui não ajuda. Não vem com essa. A santificação é uma luta pessoal. Cada um, possua a si mesmo como vaso, como o seu corpo, em santificação. Veja que no capítulo 1, 2 Pedro, quando ele vai falar sobre o crescimento, versículo 5, veja lá, 2 de Pedro 1,5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com virtude o conhecimento, e aí ele vai colocando essas virtudes. Quer dizer, quando ele diz aí, reunindo toda a vossa diligência, é o esforço humano. É você lutando para o seu crescimento espiritual, pela sua santificação pessoal. Segunda coisa, primeiro, devemos levar uma vida de santidade e piedade, versos 11 e 14. Aí vem o versículo 12, que eu quero perguntar para vocês aqui, pergunta escatológica, teológica. Nós devemos ter uma vida de santidade, mas ele vai usar um negócio aqui no versículo 12, que eu queria que vocês me explicassem. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados, o que se derreterão. Como é que eu e você, nós poderemos apressar a vida do Senhor? Pregando a palavra. Eu posso mudar a agenda de Deus? E o que Pedro está querendo colocar com isso? A palavra apressando aqui tem o sentido de dar pressa mesmo. Mas será que nós podemos mudar o tempo de Deus? Será que nós podemos entrar na agenda de Deus, deletar uma data e colocar outra? Eu penso aqui que Pedro usa essa expressão com o objetivo de incentivar-nos a sermos diligentes. 3 maneiras pelas quais nós podemos apressar a vinda do Senhor. Primeiro, orando Mateus 6,2. O que diz lá? Venha o teu reino. Venha o teu reino.
Ou orando Maranata, ora vem o quê? Senhor Jesus. Então nós podemos apressar ou ser diligentes com a prática da oração. Segundo, Mateus 24:14. Evangelizando o mundo e plantando novas igrejas. Porque um dos sinais da volta de Cristo é que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. O fim só vem quando o evangelho for pregado a todas as nações. Então, se a gente usar a inteligência artificial, Jesus volta ano que vem. A gente traduz Bíblia para tudo quanto é idioma. Se houver um esforço. O problema é que a Assembleia de Deus faz de um jeito, Batista faz de outro, Presbiteriano faz de outro. Não existe uma união nesse trabalho da evangelização. Eu estava quarta-feira cedo, quinta-feira, tomando um café com o pastor Paulo Mazzoni, lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E foi lançado há uns 4 anos atrás o projeto de evangelização, de plantação de igrejas no sertão. E ele está plantando lá no Piauí, na cidade de Picos. Ele fez uma base lá. Hoje, 25% da cidade de Picos, uma cidade de 60 mil habitantes, depende dos projetos sociais da Igreja Central de Belo Horizonte. E eu me lembro que a gente teve uma discussão. Eu falei, você lembra daquela discussão? Como é que a gente vai fazer para botar os nomes na igreja? Porque se vai juntar Batista, Presbiteriano, Metodista, como é que vamos fazer? Aí eu falei, a ideia aqui é melhor, é o seguinte, põe Igreja Evangélica do Sertão, regime presbiteriano, regime batista. Aí o cara escolhe. Tá certo? Mas na Bíblia não existe isso. Se nós fizermos um esforço, usarmos hoje as redes sociais, né? Eu fico assim, encantado como o pastor Hernandes faz, né? Porque ele fala Instagram, não sei o quê, e ele não discute, só prega o evangelho. Pô, provoca ele não está nem aí. Não sou como eu, né? Você viu aí, né? Mas, irmãos, hoje nós estamos vivendo um momento de facilidade de pregação do evangelho. Se você consagrar o seu celular para Cristo, se você transformar o seu celular numa ferramenta evangelística, você vai dar muito testemunho. Tá certo? Você imagine que nós estamos chegando aqui nesse canal do YouTube, que você está assistindo agora, aproveita para se inscrever, porque tem muita gente que assiste no domingo e não se inscreve. Nós estamos chegando a 800 mil. Eu cheguei lá na igreja, lá da 8ª igreja, na quarta-feira passada, todo mundo assiste. O povo parece que é membro aqui de Pinheiros. Eu falei, Jeremias, eu vou pedir para dar dízimo, tá? Lá também. O poder de penetração que as redes sociais estão tendo, irmãos. Está tendo. Então nós temos que ter essa visão como igreja. Mas há uma coisa que eu acho interessante. Pedro ele descreve o fim do mundo pelo fogo. E tudo isso está lá no Antigo Testamento. Os profetas sempre descreveram o juízo final com fogo. Mas Pedro, ele diz uma coisa linda aí. No versículo 13, veja ali. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam o quê? Justiça. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 21. Diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então veja bem, o processo de novos céus e nova terra acontecerá através de uma substituição desse mundo que existe por outro que já está pronto. Novos céus e nova terra. Então, a partir do que existe, né, Deus vai preparar
essa nova Jerusalém, essa cidade santa, e Deus estará conosco, habitando conosco para sempre. E eu não sei se você está afim de ir para lá, mas eu estou. A nova criação surgirá a partir da antiga criação. É o que Pedro coloca e o que Apocalipse vai confirmar. Mas por fim, irmãos, devemos buscar santificação, devemos apressar a vinda do Senhor, mas devemos também nos firmar na palavra de Deus. Veja versos 15 e 16. 15 e 16, diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O que Pedro está ensinando para mim e para você aqui? Enquanto Jesus não vier, nós devemos estar firmes, o que? Na palavra. Na palavra. Tem coisa difícil de entender? Tem. Tem coisa que eu não sei explicar? Tem. Mas eu continuo crendo na Bíblia, palavra de Deus. Pastor, eu não entendo a doutrina da eleição. Não precisa entender, não. O importante é você ser eleito. Outro dia o irmão falou assim: meu irmão, pastor, eu não creio nesse negócio de inferno. Meu irmão, é melhor você crer do que ir para lá. Não é não? Não é pior? Então, eu sei que nós temos muitos irmãos inteligentes acima da média, mas vamos submeter a nossa inteligência às escrituras sagradas. A palavra de Deus, ela é perfeita. É perfeita. Agora, irmãos, para encerrar, eu queria destacar aqui versículos 17 e 18, para a gente encerrar, que é justamente o tema de toda a carta. A carta poderia ser resumida nesses dois versículos. Ele diz assim: vós, pois, amados. Depois eu gostaria que você, ao ler essa carta, fizesse um círculo. Quantas vezes Pedro vai chamar os crentes de amados, 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 amados? E a ênfase dele aqui é que nós podemos estar perseguidos, nós podemos estar enfrentando falsos ensinos, falsos mestres, mas nós jamais deixaremos de ser amados pelo Senhor. Qual foi a pergunta que Pedro ouviu da boca de Jesus? Pedro, tu me amas o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Ele está apacentando as ovelhas. Ele chama as ovelhas de amados. Pedro se dirige aos irmãos de forma carinhosa. Primeiro, os crentes são amados. Amados por Deus e com a obrigação de amar uns aos outros. Segundo, os crentes devem estar de sobreaviso. Ele diz: acautelai-vos. Acautelai-vos. Prevenidos nós devemos estar. Terceiro lugar, cresçam espiritualmente. Ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a melhor estratégia para não ser enganado e cair é crescer espiritualmente. E crescer aqui é aquele processo que Paulo chama de maturidade espiritual. O que significa essa expressão? Crescer no conhecimento significa aprofundar o relacionamento com Cristo. Há um equilíbrio aqui entre graça e conhecimento. Crescer na graça significa tornar-se mais semelhante a Cristo. Lembra que Jesus crescia diante de Deus, diante dos homens, em graça e em estatura. Então, crescer na graça aqui é procurar o máximo possível ser semelhante a Jesus, porque o projeto de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. Esse é o projeto dele.
Crescer no conhecimento significa aprofundar o relacionamento com Cristo. Ao crescermos nele, crescemos à semelhança dele. Então a vida cristã saudável consiste em conhecer constante e profundamente a Jesus como Senhor e Salvador. Vamos dar um pulinho lá em Filipenses para a gente amarrar isso aqui? Filipenses capítulo 3. Versos de 12 a 14 diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então é isso que nós temos que crescer, na graça, a semelhança de Jesus, e no conhecimento, aprofundando o nosso relacionamento com Ele. E Pedro termina, a última frase dele na carta, diz assim: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que significa o dia eterno, irmãos? É um dia que não terá fim. Quando Deus criou Gênesis 1, Yom, no hebraico, significa dia de 24 horas. Dia em que a terra faz o seu movimento do seu próprio eixo. Mas o dia eterno aqui significa que na eternidade não vai ter noite. Vai ser um dia eterno. Nós viveremos na presença de Deus, na luz da presença de Deus para sempre, porque Deus é luz. E não há nele o quê? Treva nenhuma. A Ele seja a glória. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos nos preparar para o culto das 11 horas. Qualquer coisa você fica sentado aí mesmo, não vai embora não. Pede um lanche. Senhor Deus, humildemente nós queremos te agradecer pela Tua palavra que nos instrui, que é a Tua palavra que nos convence, que nos persuade, que nos estimula a uma vida de santidade, uma vida mais próxima de Ti. Senhor, que esse assunto da segunda vinda de Cristo possa aquecer a nossa fé, a nossa esperança, que essa certeza de que estaremos com o Senhor para sempre possa impactar a vida de cada um aqui, Senhor. Tira de nós a hipocrisia, a falsidade, dá-nos uma vida íntegra diante do Senhor. Essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém.